Olá, meus amados irmãos. Bom dia na santa paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, que Deus ilumine a sua jornada, que Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja próspero, seja abençoado, que o seu dia seja produtivo, que tudo o que vier no seu coração e aonde você colocar a sua mão e a planta do seu pé, que Deus possa abençoar abundantemente. Sempre agradeça a Deus pelo novo dia. O Senhor, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, preparou o melhor para você hoje. Que Deus abençoe mais um dia nas nossas vidas. Que Deus faça parte do nosso dia. Que o nosso dia seja abençoado por Deus. Meu irmão, minha irmã em Cristo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. E depois de inscrito, você ativa o sininho e você seleciona a opção todas. E se possível, você deixa o seu like para que o canal cresça e mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Você assim fazendo, você vai estar fazendo parte do meu ministério, que é de anunciar o evangelho da salvação para a maior quantidade de pessoas. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã em Cristo, que Deus estenda as suas mãos do céu e abençoe todos os seus familiares. Que as bênçãos de Deus estejam na minha vida e na sua vida. Meus amados irmãos, hoje eu quero compartilhar um texto sagrado que fala sobre um reino de paz, o reino do Messias, um reino de paz e um reino próspero. O texto sagrado está no livro de Isaías, capítulo 11, a partir do versos 1, que diz: Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, ele dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Messias seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo, a fim de cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus, e de trazer plena salvação às nações, e também a fim de executar o seu plano de salvação. O Messias, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele também batizaria e ungiria os seus seguidores no Espírito Santo. Esse é um requisito fundamental na obra contínua da redenção que todo servo de Deus, todo seguidor de Deus, todo servo do Senhor Jesus, todo o seguidor do Senhor Jesus, ele precisa, ele tem carência, ele carece
do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, nada nós podemos fazer. O Senhor Jesus, o Messias revelado no texto sagrado, ele seria poderosamente ungido pelo Espírito Santo de Deus para cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, eu e você, nós precisamos do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor Jeová, do Espírito de Jesus Cristo, para que nós tenhamos força de continuar a nossa fé, de continuar falando do Senhor Jesus, falando da sua morte na cruz para remir o pecador, e falando da sua ressurreição, para nos mostrar que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele tem poder no céu e na terra. Tem poder sobre a morte. A morte, ela reinou só até o Filho de Deus vir à terra. A partir desse momento, ele venceu a morte e intercede por mim e você à direita de Deus. O Senhor Jesus, o Messias aqui do texto, poderosamente ungido pelo Espírito Santo, ele entregou a sua vida e tornou a tomá-la, porque ele é Deus. Ele, ungido pelo Espírito Santo, ele conquistou, ele fez a vontade de Deus. E nós, irmãos, eu, meus amados, preciso desse Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor Jesus, que é anunciar o seu reino de salvação, anunciar o seu reino de paz, anunciar a sua morte e a sua ressurreição, e falar para a humanidade que este, que está escrito aqui nesse texto sagrado, o Messias, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da minha alma, ele vive e reina para sempre. Todos os seguidores do Senhor Jesus, ele, Jesus, também nos dá o seu Espírito Santo. Ele nos batiza com o seu Espírito Santo, ele nos ungirá com o seu Espírito Santo. É um dos requisitos fundamentais na obra contínua da redenção que os seguidores, os servos, os filhos do Senhor precisam para anunciarem a sua palavra. Meus amados irmãos, no livro de Isaías 61, o texto sagrado continua nos informando sobre o Senhor Jesus. O texto sagrado diz assim, olha: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Olha, meus irmãos, que maravilhoso é o Senhor. Esta descrição do Messias e da sua unção relaciona-se à sua missão, ao ministério, ao seu chamado. Quando Jesus começou o seu ministério, ele citou estes versículos e os aplicou a si mesmo. O seu ministério, irmão, ele foi ungido por Deus. O Espírito Santo estava com ele.
E isso inclui, primeiro, a pregar o evangelho aos pobres. A missão do Senhor Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, citou esse versículo e aplicou a si mesmo. O seu ministério ungido, ele incluía, primeiro, pregar o evangelho aos pobres e humildes e aos aflitos. Segundo, curar os espiritual e fisicamente doentes e quebrantados. Terceiro, romper os arguilhões do mal e proclamar a liberdade do pecado e do domínio do mal. Essa era a função do Senhor. E em quarto lugar, abrir os olhos espirituais dos perdidos para que eles pudessem ver a luz do Evangelho e serem salvos. Meus amados irmãos, eu preciso do Espírito Santo de Deus. Tudo o que o Senhor Jesus fez, Ele fez pelo poder do Espírito Santo de Deus. Para que eu esteja aqui, meus irmãos, nesse estúdio, orando, lendo a palavra de Deus, esperando Deus me dar uma mensagem, para que eu possa colocar nesse canal. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para me dar essa autoridade, para me dar essa vontade, para me dar, irmão, esse desejo de estar aqui, lendo a palavra dele, orando, falando com ele em oração, para que ele me dê a mensagem e eu possa colocar no canal, para que milhares de pessoas possam ouvir que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é o meu Salvador, é o meu Senhor. Ele venceu a morte, ele me remiu de todo o pecado, não só a mim, mas todos quanto chegarem até o Filho de Deus. Ele está de braços abertos para receber de um a um, porque Ele é o Deus conosco. Ele é o Salvador da nossa alma. Ele é o Salvador da humanidade. Meus amados irmãos, eu preciso do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê entendimento, para que Ele nos dê prazer de ler a sua santa palavra. Lá no livro de Mateus, no capítulo 3 e o versos 16, diz assim, olha, e saindo Jesus, batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Deus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, glórias a Deus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Glórias a Jesus. Grande é o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Glórias a Jesus. Meus amados, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos guie, que o Espírito do Senhor Jesus nos renove e nos dê força para pregar o Evangelho. A paz do Senhor Jesus.